Amém? Abram suas Bíblias aí em Romanos 12, versículo 1 e 2. Aleluia. O título hoje é A Renovação da Mente nos leva a viver no Espírito. A renovação da mente nos leva a viver no Espírito. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O título aqui na minha Bíblia fala assim, a nova vida, o título desses dois versículos. Ou seja, a pessoa que nasceu de novo precisa ter dois tipos de conduta nesse mundo. Quais são? Primeiro, apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele fala que isso aí é o culto racional. Ou seja, o culto que você entende. Mantermos o nosso corpo como um sacrifício agradável a Deus. Cuidar do nosso corpo e apresentar o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo. Porque isso é agradável a Deus. Como sacrifício vivo, santo e agradável. Separar o corpo do pecado. Separar o corpo das coisas que contaminam ele. Separar o nosso corpo daquilo que traz mal para ele. E viver uma vida santa diante de Deus. Incontaminado, porque o pecado contamina o nosso corpo. Paulo falou que tem pecado que é para o corpo. Como o pecado da prostituição. Então a prostituição é um pecado que vai prejudicar o seu corpo para com Deus. E isso, quando a gente se mantém afastado destas coisas, a gente está oferecendo o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus. E ele fala que isso é um culto, que Deus recebe esse sacrifício que a gente faz. Então o seu corpo, irmãos, ele tem que ser cuidado, em todos os sentidos. E depois ele fala, no versículo 2, não vos conformeis com esse mundo. Como eu falei aqui no domingo retrasado, sejam inconformados com o mundo, com o sistema do mundo. Então a primeira coisa, daquele que nasceu de novo, manter o corpo como sacrifício a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Segunda coisa, não se conformar com esse mundo. Aí ele fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, só vai ser inconformado com esse mundo aquele que tiver a mente transformada. Se a nossa mente ainda é uma mente mundana, então nós vamos estar amoldados ao mundo. Nós vamos estar conformados com o mundo. A partir do momento que a nossa mente começa a ser transformada, a gente começa a ficar inconformado com esse mundo. Inconformado com as coisas desse mundo. Com tudo o que acontece nesse mundo. Com todo o sistema do mundo. Jesus disse o seguinte, que o mundo jaz no maligno. Então a gente precisa lutar para quê? Para que a gente não entre no sistema do mundo. A igreja é um povo santo de Deus. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Jesus falou assim, Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então nós estamos aqui para fazer a diferença nesse mundo. Como que eu vou fazer a diferença? A partir do momento que a minha mente for transformada pela palavra. Se a minha mente ainda não foi transformada pela palavra, eu vou viver conforme o mundo quer. Para vocês verem, em 1 João 2,15. 1 João 2,15. João fala assim, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, isso aqui é um versículo que poucos dentro da igreja têm vivido. É verdade ou não é? Ele fala, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Ele não está falando que você não deve usar as coisas do mundo. Ele não está falando que você não deve andar pelo mundo. Ele está falando que você não deve amar o mundo. Você não deve amar as coisas que estão no mundo. A maioria de nós tem coisas que nós precisamos nos desligar. Coisas do mundo, coisas que não são de Deus. Então ele fala, se alguém ama o mundo, ou as coisas que no mundo estão, o amor do Pai não está nele. Olha que versículo forte.
As pessoas que são apaixonadas, irmãos, vidradas nas coisas desse mundo, a Bíblia fala que o amor de Deus não está neles. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, fala assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele fala infiéis. Infiéis é quem? Aqueles que fizeram uma aliança com Jesus, mas o estão traindo. Com quem? Com o mundo. Irmãos, a gente sabe que a pessoa ama o mundo quando ela deixa as coisas de Deus para viver as coisas do mundo. Quando ela coloca as coisas do mundo em primeiro lugar. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol, mas eu não coloco o futebol acima das coisas de Deus. Eu não amo futebol a ponto de deixar as coisas de Deus para assistir um jogo de futebol. Tem pessoas que estão hoje, que deixam de vir para a igreja porque estão amando as novelas que estão passando. Pessoas que não vêm nos cultos da igreja frequentemente porque amam assistir novela, amam as coisas que estão no mundo. E a Bíblia fala que o amor de Deus não está nessas pessoas. Que quando o amor de Deus está nessas pessoas, a coisa que elas mais querem é buscar o reino de Deus. Jesus foi o homem mais inconformado com o mundo que já pisou nessa terra. Jesus era inconformado com muitas coisas no mundo. Aliás, com tudo no mundo. Jesus era inconformado com doenças. Ele não aceitava doenças nas pessoas. Jesus era inconformado com a prisão que Satanás exercia sobre as pessoas. Ele não suportava ver alguém preso pelo diabo. Ele tinha que ir lá e libertar aquela pessoa. Jesus era inconformado com o sistema financeiro desse mundo. Tanto é que ele mostrou para Pedro que o modo de viver dele, era um modo de viver correto. Ele falou: Pedro, vai lá e pesca. Lança a tua rede. Pedro lançou a rede e trouxe um monte de peixe. Mas ele falou: agora, Pedro, eu não quero que você seja pescador de peixes, mas pescador de homens. Jesus era inconformado com a incredulidade do povo. Jesus não suportava ver a incredulidade nos discípulos dele. E ele sempre os repreendia. Jesus nunca passou a mão na cabeça dos discípulos quando eles eram incrédulos. Muito pelo contrário, ele sempre exortava-os. Onde é que está a vossa fé, homens de pequena fé? A gente vê naquela passagem da tempestade, onde Jesus estava dormindo no barco, e a tempestade assolava o barco ia para lá, para cá, a ponto deles temerem a própria vida. Mas eles em momento nenhum ousaram se levantar e repreender o vento. Em momento nenhum eles ousaram se levantar e repreender a tempestade. E eles vão lá e acordam Jesus. E Jesus, quando é acordado, Jesus fala para eles: onde é que está a vossa fé? Ou seja, por que vocês não deram ordem para essa tempestade parar? Vocês podem. Às vezes a gente fica, irmãos, incomodando o pastor da igreja com coisas que nós podemos levantar e resolver. Às vezes tudo a gente corre para o pastor. Não é errado você correr para o pastor. Não é errado você pedir um conselho. Mas é errado toda situação você está indo atrás dele. Sendo que a mesma autoridade Jesus nos deu. Jesus falou assim: esses sinais seguirão os que creem. Então Jesus ele era completamente inconformado com tudo que havia nesse mundo. Com tudo. Tanto é que a maneira de viver de Jesus era completamente diferente. Jesus, quando ele via alguém morto, ele não falava que estava morto. Ele falava que estava dormindo. Eu vou lá para acordar. Não, mas já está fedendo. Mas Jesus não via como o homem natural vê. A maneira que Jesus agia era completamente diferente da maneira que nós, homens, agimos. Mas Jesus veio para quê? Para que nós pudéssemos fazer as mesmas obras que ele fez. E obras até mesmo maiores. Ele não veio só para fazer para o povo daquela época. Não, ele veio para que agora você e eu possamos fazer no mundo as coisas que ele fez. Para que nós possamos continuar a obra dele. Jesus não suportava ver alguém com medo. Ele falava: não temas. E a gente vive cheio de medos, cheio de temores. Medo disso, medo daquilo outro. Então, há uma nova maneira, irmãos, de pensar. Há uma nova maneira de raciocinar. Que maneira é essa? A maneira como Deus pensa. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16 fala assim: nós temos a mente de Cristo. Você recebeu a mente de Cristo. E você precisa agora passar a utilizar essa mente. Abandonar a mente antiga e usar a mente nova. A capacidade nova que Deus te deu. Passar a viver uma vida agora, não de acordo com as circunstâncias do mundo, mas passar a viver uma vida agora de acordo com a fé.
A nossa maneira de viver agora, irmãos, chama-se fé. Abacuque 2, versículo 4 fala assim: o justo viverá pela fé. Romanos 3, 11 fala: o justo viverá pela fé. Aliás, Romanos 1, 17. Gálatas 3, 11 fala: o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38 fala: o justo viverá pela fé. A nossa maneira de viver agora não é mais da maneira antiga, mas agora nós temos que viver uma vida pela fé. Tudo nas nossas vidas agora, irmãos, é pela fé. Amém? Abram aí em Gálatas capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Então o mundo, ele nos ensinou muitas coisas, porque até nós aceitarmos Jesus Cristo, nós vivemos aprendendo as coisas do mundo. Mas depois que nós aceitamos Jesus, a Bíblia fala que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós temos que aprender agora a viver a maneira como Deus quer que nós vivamos. Gálatas 4, do 1 ao 3, acharam? Fala assim: ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, ou é menor em algumas traduções, em nada difere de um escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Olha só, ele fala que quando nós éramos meninos, nós éramos servos dos rudimentos do mundo. O que é rudimento? Princípios. Enquanto nós éramos meninos, nós estávamos debaixo dos princípios do mundo. O que é princípios do mundo? Aquilo que o mundo ensina, a meritocracia. Quando ele fala enquanto era menor, é enquanto nós vivíamos na meritocracia. Eu preciso fazer para merecer. Mas quando nós aceitamos Cristo, nós não merecemos, mas recebemos. É uma vida completamente diferente. No mundo eu tinha que fazer para merecer. Em Cristo eu não faço para merecer. Eu não mereço, mas Ele me dá. Então, ele fala desses rudimentos do mundo em que a gente era escravos, a gente era servos desses princípios mundanos. De tudo que a gente aprendeu na escola, no trabalho, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, dos nossos amigos. Tudo que a gente aprendeu, irmãos, é chamado de rudimentos do mundo. E nós éramos escravos disso. Mas hoje nós não devemos mais ser. Olha aí em Gálatas ainda, capítulo 4, ainda, versículo 8 e 9. Outrora, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Rudimentos fracos e pobres. Ele fala que agora que você conheceu Deus, como é que você quer voltar a viver debaixo dos rudimentos fracos e pobres desse mundo? Como é que você quer voltar a ser escravo desse sistema mundano, desses princípios que o mundo tem ensinado? É por isso que a gente precisa, irmãos, ter a mente transformada, para a gente passar a entender as coisas do Espírito, para eu passar a entender as coisas espirituais, deixar de viver a minha vida natural, como eu aprendi, e passar a viver uma vida pela fé, uma vida no Espírito Santo. Então ele fala que nós não devemos mais voltar a esses rudimentos que são fracos e pobres. Se ele fala que esses rudimentos do mundo são fracos e pobres, quer dizer que os rudimentos espirituais são poderosos e ricos. Há princípios poderosos, há princípios ricos. E que princípios são esses? Os princípios da palavra de Deus. Os princípios que Deus, através do Espírito Santo, nos ensina. Então ele fala, abandona esses princípios fracos e pobres e passa a viver os princípios poderosos e ricos. Que princípio é esse? O princípio da fé. A fé poderosa. A fé é rica. Amém? 1 Coríntios 13. Abram lá. Versículo 11. 1 Coríntios 13. Versículo 11 até o 13. Paulo fala assim: quando eu era menino, ou seja, no tempo em que eu não tinha Cristo, que eu não tinha entendimento, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
nós precisamos acabar com as coisas de menino. O que são as coisas de menino? Aquilo que a gente aprendeu no mundo. Parar de falar como o mundo fala. Parar de agir como o mundo age. Parar de sentir como o mundo sente. Parar de falar, de pensar como o mundo pensa. Mas como é que nós vamos conseguir isso? Quando nós deixarmos as coisas de menino. Ou seja, depende de mim, depende de você querer deixar. Se você não quer deixar, você nunca vai ser adulto. Você vai ser sempre menino. E como nós lemos lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1, fala assim que enquanto o herdeiro é menor, ele nada difere do escravo. Ou seja, nós vamos viver uma vida nessa terra sem autoridade. Nós vamos viver uma vida nessa terra sem desfrutar o que Deus tem para nós. Vivendo como meninos. Somos supridos, somos. Nosso Pai não vai deixar faltar nada, não. Mas nós vamos deixar de desfrutar aquilo que é só para os maduros. Amém? Olha o versículo 12. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o... E quando ele fala assim, agora permanecem, ele está falando que agora que ele se tornou homem. Porque enquanto é menino, essas coisas ainda não estão funcionando. Mas quando você se torna maduro, a sua maneira de viver é fé, esperança e amor. Fé para quê? Fé para crer na palavra de Deus. Esses dias um rapaz falou para mim assim, pastor, tem muita coisa na Bíblia que eu não acredito mais. Crente, tem muita coisa na palavra de Deus que eu não acredito. Irmão, se você não acredita na palavra de Deus, você não acredita em Deus. Por quê? Ainda é menino, não amadureceu, não cresceu, ainda está na chupeta, ainda está nas fraldas, ainda está fazendo cocô nas fraldas para a mamãe limpar, para o pastor limpar, melhor dizendo. Então Paulo fala, agora pois permanecem a fé, fé para crer, a esperança, esperança para esperar, e o amor para repartir. A nossa vida agora, irmão, é fé, esperança e amor. Não adianta eu ter fé e não ter amor. Paulo fala, você pode ter a maior fé do mundo, a ponto de transportar os montes, mas se você não tiver amor, nada adianta. Então eu preciso de fé para crer, esperança para esperar. Esperar o quê? Que aquilo que eu creio se materialize, que aquilo que eu creio chegue. Mas a partir do momento que aquilo que eu creio chegar, eu preciso do amor para repartir com os meus irmãos. A vida do novo nascido agora é assim: fé, esperança e amor. Amém? Glória a Jesus. Abram aí em Colossenses 2, 20 até o 23. Colossenses 2, do 20 ao 23. Todo mundo achou? Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, lá vem a palavra rudimentos de novo, princípios do mundo. Todos nós aqui morremos, irmãos, com Cristo, para os princípios do mundo. Os princípios do mundo não devem governar as nossas vidas mais. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis. As quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Rudimentos do mundo. Olha, não toque nisso. Ele fala, por que você está se sujeitando ainda às ordenanças da lei? Na lei, não podia tocar num leproso. Mas Jesus veio e não só tocou nos leprosos, como ele curava os leprosos. Na lei, não podia tocar em uma mulher que estivesse menstruada. Pegarem alimentos com a mão suja. Não poderia comer um alimento com a mão suja. Então a lei é cheia de ordenanças, tipo, como ele fala ali, não toques nisso, não proves aquilo, não manuseis isso. E ele fala que muitos ainda estão debaixo dessas doutrinas de homens. Muitos ainda são meninos. Menina que não pode pegar nas coisas. Menina que não pode pegar coisas que podem trazer mal para ele. Criança. Mas adulto, ele tem que ter a consciência de todas as coisas. Amém?
Então, por que nós ainda estamos vivendo nos princípios do mundo, se nós morremos com Cristo? Fala para o teu irmão que está do seu lado assim, por que você está vivendo nos princípios do mundo, irmão? Fala para ele aí. Fala assim, abandona isso, irmão. Fala, abandona os princípios do mundo. Irmãos, vamos viver o princípio da fé, o princípio da esperança, o princípio do amor. Amém? A igreja hoje, em geral, nós temos falado muito de fé, mas a gente não precisa só de fé, a gente precisa também da esperança e do amor. Amém? Essas três coisas permanecem, mas a maior delas é o amor. Colossenses 3, abram aí, versículo do 1 ao 3. Paulo fala assim: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ele fala, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Para de pensar, irmão, nas coisas dessa terra. Para de pensar como você aprendeu antes de conhecer a Cristo. Passe a pensar agora como o Espírito Santo quer te ensinar a viver. Irmãos, aquele que vive pela fé, ele é tido como louco nesse mundo. E eu vou falar agora sobre isso. Porque a fé, ela não é desse mundo. Tem pessoas que falam, eu tenho fé, mas não tem. Porque a fé é um dom que vem de Deus. A fé só tem quem é nascido de novo. Deus repartiu a fé para cada um de nós. Às vezes a pessoa do mundo fala, eu tenho fé, mas não é fé, ele acredita. Acreditar é diferente de ter fé. Olha Filipenses capítulo 3, versículo 2. Abram lá Filipenses. Filipenses 3, do 2 ao 9. Paulo ele começa falando de si. E vocês vão ver que Paulo abandonou tudo o que ele aprendeu. Paulo abandonou tudo o que ele era. Paulo não ficou com nada do que ele aprendeu no mundo. Olha só, Filipenses 3, a partir do versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque assim a circuncisão somos nós. O que é falsa circuncisão? Circuncisão, para os judeus, é o que torna o homem salvo. Para os judeus só é salvo quem é circuncidado. Se a pessoa não for circuncidada, ela não é salva. Isso para os judeus. Mas Paulo chama isso de uma falsa circuncisão. Isso não salva. Ele fala, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. O que salva, irmãos, é servir a Deus em espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na... Então por que a gente confia tanto em nós mesmos? Por que a gente fala assim, não, eu vou fazer até onde eu der conta. Depois que eu não der conta mais, aí eu deixo para Deus fazer. Quando você faz até onde você dá conta, é porque você está confiando em você até onde você dá conta. Depois você passa a confiar em Deus. Mas a palavra fala que você tem que confiar em Deus em todo o tempo. Você não deve confiar em você. Que nós não devemos confiar em nós mesmos. Que nós não devemos confiar na nossa força. Que nós não devemos confiar na nossa inteligência. Que nós não devemos confiar na nossa sabedoria, no nosso conhecimento adquirido no mundo. Tem pessoas que falam assim, não, mas Deus deu a inteligência para o homem, para a gente usar. Deus deu a sabedoria para o homem, para a gente usar. Mas vocês vão ver o que Paulo fala aqui a respeito disso. Continuando aí, versículo 4. Se bem, olha o que ele fala, se bem que eu poderia até confiar na carne. Ele falando, eu poderia confiar na minha carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele começa a falar, eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Olha o que ele fala, irmão, que ele foi irrepreensível, que ninguém tinha o que acusar ele. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda. Tudo que ele era, ele abandonou. Tudo que ele adquiriu, tudo que ele aprendeu, ele abandonou. Ele fala aí, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas. Tenho por perda todas as coisas. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco. Tudo que ele aprendeu, irmão,
ele considerou como esterco. O que é esterco? Fezes de animais. Tudo que ele aprendeu no mundo. Ele fala que tudo que ele aprendeu sobre a lei, que o zelo que ele tinha pela lei, que ele era hebreu de hebreus, da linhagem de Israel, que ele era fariseu, que ela é irrepreensível, que ele considerou isso tudo como esterco. E a gente vem para a igreja, muitas vezes, apoiando em nós mesmos. Eu tenho doutorado disso. Eu tenho mestrado daquilo. Eu sou bom para falar. Eu sou bom para ensinar. Eu sou bom para cantar. Eu sou bom para tocar. Eu aprendi com o professor fulano de tal. Eu estudei na faculdade tal. Eu sou juiz. Eu sou médico. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Paulo falou, tudo esterco. Não vale nada. Continuando. Versículo 8 novamente. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Ou seja, ele fala assim, eu sou justo não porque eu cumpro os mandamentos da lei. Eu sou justo porque eu creio em Jesus. E Ele é quem me justifica. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. O que é estribar? Apoiar. Quando coloca um estribo no cavalo, é para você apoiar e subir no cavalo. Ele fala, não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ou seja, tudo que você faz, coloca Deus, irmão. Não faça nada pela sua força. Não faça nada pela sua própria sabedoria. Não faça nada pelo seu próprio conhecimento. Em todos os teus caminhos, coloca Deus. Se você come um pãozinho de manhã, não é porque você trabalhou para comprar o pão, é porque Deus está te dando o pão. Se você tem uma roupa boa para usar, não é porque você mereceu comprar aquela roupa boa, é porque Deus te deu aquela roupa boa. Se você tem um carro, não é porque você trabalhou para merecer comprar aquele carro, é porque Deus quis te dar aquele carro. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Se você está fazendo uma faculdade, não é porque você é inteligente, é porque Deus te colocou lá. Isso, irmãos, é viver pela fé. É reconhecer Deus em todos os caminhos. Se hoje você tem um emprego bom, não é porque você é o melhor, é porque Deus te colocou lá. Você já viu quando aqueles pregadores chegam tudo cheio de pompas e começam a se apresentar? Porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo outro, eu sou viajado, eu preguei em tantos lugares, eu isso, eu aquilo. E Deus está se exaltando acima de Deus. Versículo 6 aí de Provérbios 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. 2 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios, versículos do 1 até o 7. Olha o que Paulo fala a respeito desse assunto ainda. 1 Coríntios 2, versículo do 1 até o versículo 7. Todo mundo achou? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele fala, eu decidi nada saber entre vós. Quando eu fui falar com vocês, ele falando, eu não fui falar com palavras difíceis. Você já viu, irmão, que tem pregador que para você ouvir ele pregar, você tem que ter um dicionário do lado. Tanto que ele quer falar difícil. Não sei se alguém aqui já ouviu o pastor Caio Fábio, por exemplo. Você vai ouvir uma pregação daquele homem, você não entende. Porque ele fala tantas palavras difíceis, tantas palavras assim, de interpretação complicada, que você fala assim, não, ele só está querendo aparecer, só pode. E tem outros pastores aí também que palavras completamente complicadas. Para quê? Para mostrar que são sábios. Continuando, versículo 2 ele fala assim, porque
decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Na verdade, entre os perfeitos, falamos sabedoria. Perfeitos é o mesmo que maduros, tá? Ele fala, na verdade, entre os maduros, falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Deus preparou a sabedoria dele, irmãos, antes do mundo, para a nossa glória. Então hoje nós temos que receber a sabedoria de Deus, abandonar a sabedoria do mundo e procurar viver a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 2:12 fala assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, quando a gente fala as coisas do Espírito para o homem, ele não entende, o homem natural, porque para ele é loucura. Se você está falando coisa que ele está entendendo, é porque você não está falando coisa do Espírito, está falando coisa da sabedoria humana. Porque quando você falar as coisas da sabedoria de Deus, vai dar um nó na cabeça dele. Viver pela fé traz um nó na cabeça do homem natural. O que é viver pela fé? Viver de acordo com a palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Já dei vários exemplos desses, vou dar outro. A Bíblia diz que Jesus levou sobre ele todas as nossas doenças e enfermidades. Aí você está com alguma enfermidade no seu corpo e alguém pergunta, nossa, mas você está doente, hein? Aí você fala, não, eu sou curado, Jesus me curou. Isso vai trazer um nó na cabeça da pessoa, ele não vai entender. Aquilo te atingiu, aquela seta maligna te atingiu, mas você vai crer e aquilo você vai vencer. Aquela doença vai ser vencida. Agora, se você permanecer com o escudo da fé, como diz em Efésios capítulo 6, os dardos inflamados do inimigo não vão te acertar. O que são os dardos inflamados do inimigo? As setas de enfermidade. E como é que eu mantenho o escudo da fé embraçado, como diz lá? Quando eu creio que eu sou curado. Enquanto eu estou crendo, eu estou com o escudo. Quando eu deixo de crer, eu me torno alvo dos dardos inflamados do inimigo. Por isso que você tem que manter a sua fé, perseverar na sua fé. Amém? Aquilo que a palavra de Deus fala a seu respeito, creia nisso. Ah, mas o médico, o pastor, estudou 40 anos para falar que eu estou doente. Irmão, o médico estudou 40 anos, mas e Deus? Quantos anos Deus tem? Quem conhece o seu corpo, o médico ou Deus? Quem conhece mais o seu corpo? Estou achando que tem gente com dúvida aí, vou perguntar de novo. Deus. Deus conhece mais você do que você próprio. E se Ele fala que você é curado, então creia que você é curado. Se Ele fala que levou sobre Jesus todas as suas maldições, creia que Ele levou sobre Jesus todas as suas maldições. Ah, macumba pegou em mim. Não, não pega. Jesus levou sobre Ele todas as maldições. Se a palavra fala que eu sou livre, então eu não posso falar, não, eu sou dominado pelo vício. Não, eu não consigo parar de ver pornografia, eu sou preso. Não, você é livre. Quando você crê, irmãos, que Jesus te libertou, aquilo não vai ter poder contra a sua vida. Amém? 2 Coríntios 5,13. 2 Coríntios 5,13. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Porque se enlouquecemos, é para... Não, quando você falar coisas loucas para o mundo, é porque você está falando coisa de Deus. Mas ele fala, mas se eu conservo o juízo, é para vós. A igreja tem que ser vista como loucos nesse mundo. Você e eu temos que ser vistos como loucos nesse mundo. Amém?
Tiago 3, 14 e 15. Já estamos terminando. Tiago 3, 14 e 15. Olha o que Tiago fala aqui, irmãos. Mas, se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso ou de divisão em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, ou demoníaca em outras traduções. Quando alguém mente contra a verdade, isso é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. O que é mentir contra a verdade? Se eu creio na palavra de Deus, que é a verdade, e alguém fala o contrário para mim, essa sabedoria que ele está falando é terrena, animal e diabólica. Eu devo crer 100% no que a palavra diz. Amém? Irmãos, eu não tenho nada contra médico. Médico é uma bênção. É uma bênção o médico. Uma profissão linda. Salva muitas vidas. Mas quando a gente crê na palavra de Deus, a gente não precisa ficar indo no médico. Quando você tem fé que você é curado, você pode não precisar do médico. Deixa o médico para os doentes. Deixa o médico cuidar dos doentes. A igreja tem que ser curada. Então, se alguma doença chegar no seu corpo, combata essa doença. Como que eu vou combater a doença no meu corpo? Com a fé. Paulo fala, combate, o bom combate da fé. Vai ter combate? Vai. Você está afirmado na fé 100%? Não, nenhum de nós. Todos ainda estamos suscetíveis a ataques. Mas quando algo chegar nas nossas vidas, nós devemos, antes de procurar um médico, combater esse combate com a fé. A Bíblia diz que o rei Asa foi um rei de Deus, que fez muitas coisas boas, mas no final da sua vida ele se desviou. E ele adquiriu uma doença nos pés. E a Bíblia fala que ele ficou 2 anos com essa doença. E ele morreu com ela. Morreu por causa dela. E a Bíblia fala assim que ele, mesmo com essa doença nos pés, ele nunca buscou a Deus, mas buscou em primeiro lugar os médicos. Nunca buscou a Deus. Não é errado você ir no médico também. Se a sua fé ainda não é uma fé edificada, corre para o médico, irmão, senão você pode morrer. É sério. Não tem problema, mas combate primeiro esse combate com a sua fé. Lute. Aquilo chegou no seu corpo, comece a combater aquilo primeiro. Quando você vê que você não consegue mais, irmão, vai para o médico. Em nome de Jesus, vai. Deus vai ver que você lutou. Deus vai ver que você tentou. Deus vai ver que você está crescendo em fé. E você vai fortificar a sua fé, edificar a sua fé, a tal ponto daquela doença não te atingir mais. Amém? Então não é vergonhoso nós irmos para o médico, nada disso. Mas é vergonhoso nós irmos para o médico e não combater isso com a nossa fé. Amém? Gênesis 3, para encerrar, versículo 1. Gênesis 3, do 1 ao 6. Aliás, tem mais um outro versículo depois desses. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Qual é o nosso erro hoje? Nos alimentar dos frutos desse mundo. A Bíblia diz que a mulher olhou e viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Não é assim que muitos crentes têm feito hoje, irmãos? Vê as coisas do mundo e fala, nossa, mas essa coisa é boa. Ah, mas esse programa é bom. Ah, mas isso aí é muito bom. Posso me alimentar disso. Aí o que a gente faz? Deixa de se alimentar das coisas de Deus para se alimentar das coisas do mundo. Ela viu que a árvore era agradável aos olhos, tinha uma aparência de boa, aquilo é bom, não tem mal nenhum nisso.
E fala que a árvore também, que ela viu que a árvore era desejável para dar entendimento. Eu vou fazer isso, porque fazendo isso eu vou adquirir entendimento. Fazendo isso eu vou adquirir conhecimento. Mas tudo isso, irmão, são coisas do mundo. E Deus não quer que nós nos alimentemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus quer que nós nos alimentemos de quê então? Da árvore da vida, que é Jesus Cristo. Amém? Então vamos abandonar todo tipo de conhecimento humano e vamos viver no conhecimento da palavra. Aquilo que é do mundo, irmãos, que é contra a palavra de Deus, não se alimente. Aquilo que é do mundo, que vai contrário ao que você está aprendendo na palavra, não se alimente. E para encerrar, Provérbios 3, 13 até o 26. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata e a sua renda do que o ouro. Mais preciosa é do que as joias, e nada do que possas desejar é comparável a ela. Longura de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. É a árvore da vida para os que dela lançam mão. E bem-aventurado é todo aquele que a retém. O Senhor, pela sabedoria, fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu o céu, pelo seu conhecimento se fendeu os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria. Se ele fala que é uma verdadeira sabedoria, é porque existe uma sabedoria falsa. Qual que é a verdadeira sabedoria? Ele fala aqui, é a árvore da vida. Versículo 22. Assim serão elas vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro pelo teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos. Amém? Então feliz é o homem que busca essa sabedoria, que adquire esse entendimento. Que sabedoria é essa? A que vem do alto. Que entendimento é esse? Que vem do alto. Amém? Que possamos viver, irmãos, uma vida na verdadeira sabedoria, conhecimento e entendimento de Deus. Aleluias. Então a palavra de Deus não é só para pastor, não é só pastor que tem que aprender. Todos necessitam aprendê-la. Todos necessitam buscar essa sabedoria. Amém? Vamos ficar em pé.